coloquei como tema nessa nossa palestra missão e educação cristã, o chamado de Jesus para pais, igreja e professores. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura de alguns versículos no Salmo número 78. É um salmo de Asaf, Salmo 78. A partir do versículo 1, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Assim nos diz a palavra de Deus: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós vamos ler um segundo texto, agora no Novo Testamento, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, que é o último capítulo deste Evangelho. E versículo 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, eu quero empreender com os irmãos um olhar panorâmico sobre a relação entre o ide de Jesus, que aqui nós estamos chamando de missão, que poderíamos também e podemos chamar de a grande comissão, a relação entre a missão e a educação cristã, considerando a educação cristã como um chamado de Jesus para os pais, para a família e também para a igreja e para professores, para que todos esses participem
de uma maneira ativa da grande comissão instituída por Jesus, que também se repete no último capítulo do livro de Marcos, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que nós vamos tentar fazer é apenas um olhar, como disse, panorâmico, um olhar mais amplo. Não é um estudo profundo, orientado por um especialista, e nem sequer, diria para os irmãos, uma aula, mas alguns pensamentos, um conjunto de pensamentos, de observações, para que a nossa atenção e o nosso interesse sejam pelo menos despertados para a responsabilidade que esse tema encerra para todos, para aqueles que sabem e para aqueles que também não sabem. E a nossa parte é verificar onde a educação cristã se enquadra em nosso chamado e em nosso nível de responsabilidade. Então, irmãos, nós vamos olhar para a educação cristã sob uma perspectiva bíblica, com foco em 3 agentes que são os propulsores da educação cristã. A família, que nós colocamos ali como pais, mas evidentemente não são apenas os pais, mas em se tratando de educação cristã, os pais, os avós, os bisavós e aqueles ascendentes que ainda estão vivos, eles estão enquadrados como responsáveis pela educação dos seus descendentes, mas também a igreja e também a escola. Na realidade, cada um desses 3 tem conceitos próprios, tem papéis especialmente definidos que não se misturam. Porém, são papéis que se relacionam e se completam. E por uma questão didática, nós poderemos começar com uma pergunta: o que é educação cristã? Etimologicamente, irmãos, o vocábulo educação vem do latim educare. Eu consultei o dicionário de língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras e ali esse verbete educar significa ensinar, instruir, aprimorar ou aprimorar-se na formação intelectual e moral, desenvolver e apurar. Nós poderíamos começar com uma distinção entre educação cristã e educação secular, dizendo que são conceitos que se contrapõem. Porém, não é tão simples e tão elementar assim. De qualquer maneira,
A educação cristã, ela é pensada sob a consideração do senhorio de Cristo e em sujeição à sua vontade na forma como está revelada nas Escrituras. A educação secular, que às vezes nós usamos de maneira imprópria, mas, tecnicamente, educação secular seria aquela que se desenvolve a parte em negação ao senhorio de Cristo e a sua autoridade e a autoridade da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Seria, então, um tipo de educação que tem como fundamento não os padrões da Bíblia, mas os padrões do mundo, dentro daquilo que a Bíblia considera mundo, como na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 em diante, onde essa expressão mundo compreende todos os sistemas que existem, movidos pelo conhecimento materialista do ser humano. Em Romanos, capítulo 12, e versículo 2, é caracterizado como este século. Daí porque pode-se dizer educação secular. Porém, meus amados irmãos, todos os discípulos comprometidos com Jesus, não simpatizantes do Evangelho ou do cristianismo, mas discípulos radicalmente comprometidos com o Evangelho. Porque uma coisa, meus amados irmãos, é ser simpatizante do cristianismo, simpatizante do Evangelho, simpatizante da Bíblia, que alguns até chamavam de amigos da palavra de Deus, antigamente. Os irmãos se lembram dessa expressão? Amigos da palavra de Deus? Antigamente, quando a igreja não tinha vereadores, deputados, senadores, governadores, e ainda hoje, falam, olha, fulano de tal, candidato a tal coisa, é um amigo da palavra de Deus. Mas da mesma forma que ele era um amigo da palavra de Deus, ele era um amigo também do candomblé, do saravá, e assim por diante. Porém, meus amados irmãos, aqueles discípulos de Jesus, que são radicalmente comprometidos com a palavra de Deus, ele leva a sério as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comamos, ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Agora, meus amados irmãos, muita gente, quando ouve sobre educação cristã, imediatamente pensam em uma escola confessional, como as escolas católicas, as escolas batistas,
as escolas presbiterianas, as escolas assembleianas. Obviamente, meus amados irmãos, educação cristã envolve isso, assim como também envolve a escola bíblica dominical, as escolas ou aulas de discipulado, as classes de estudo bíblico. Obviamente, tudo isso são importantes, mas vamos, com a ajuda do Espírito Santo, entender nesta manhã que educação cristã é muito maior do que programas, salas de aula em escolas confessionais cristãs e salas de aulas na própria igreja. A educação cristã consiste em uma formação integral para a vida de uma pessoa com uma cosmovisão cristã, segundo a palavra de Deus. Não é apenas ensinar musiquinhas cristãs para crianças, ou versículos de fácil aprendizado para serem decorados, mas consiste em ensinar a criança, o adolescente, a viver de uma maneira tal que, tal qual a palavra se refere a Jesus, cresça em sabedoria diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade, de maneira tal que essa pessoa possa crescer até atingir a estatura de varão perfeito e tenha o seu presente e o seu futuro moldado segundo a palavra de Deus, ou como diz o apóstolo, dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro ponto que eu quero observar com os irmãos é que a educação cristã é capitaneada pela família. Embora, meus amados irmãos, a igreja e a escola sejam agentes importantes no processo de educação, na realidade, a educação cristã, ela é capitaneada, é dirigida pela família. E nós podemos ver isso na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 3. Os irmãos podem procurar, mas também podem acompanhar em nossas telas. Nos diz assim essa escritura: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, e os filhos de seus filhos, e os filhos dos filhos de seus filhos, e os filhos dos filhos de seus filhos, e os filhos de seus filhos, temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos,
para que tudo lhe corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. No capítulo 5 de Deuteronômio, Deus havia dado os 10 mandamentos novamente a Moisés. E agora, no capítulo 6, é determinado que ele ensinasse aos pais. Ele, Moisés, ensinasse aos pais. E os pais deveriam ensiná-los aos seus filhos, e aos filhos de seus filhos, e aos seus netos, e aos netos de seus netos, para que eles fossem bem-sucedidos naquela terra que manava leite e mel, e também tivessem uma longa vida. Eles já traziam uma promessa de saúde, porque Deus disse que não queria que eles tivessem as mesmas doenças que os egípcios tinham, os mesmos vírus, as mesmas bactérias, as mesmas deficiências imunológicas, e nem as doenças também que os pagãos tinham. Meus amados irmãos, existem várias doenças que Deus projetou para que o seu povo não tivesse. Tanto o seu povo que saiu do Egito para a terra prometida, como também o seu povo que aceitaria Jesus como Salvador. Eu creio que o coração de Deus ainda sangra quando vê o seu povo, os seus filhos, sofrendo de certas doenças que Ele projetou para que eles não tivessem. Porque essas doenças são doenças para aqueles que não têm a sua alma salva. Não são doenças para aqueles salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Para aqueles que foram retirados do mundo, foram transportados das trevas, do domínio de Satanás, que lhes afligia. Satanás, que tem uma chibata, Satanás, que chuta as pessoas de um lado para outro, que aflige as pessoas. E Deus tirou essas pessoas do império das trevas, do domínio de Satanás, e os transportou para o reino do seu Filho, que é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria, é um reino de felicidade. Deus estabeleceu que essas pessoas que estão no seu reino sejam pessoas saudáveis, sejam pessoas de longevidade, e sejam pessoas bem-sucedidas. Oh, glória a Deus. Porém, meus amados irmãos, aqui Deus estabeleceu que Moisés ensinasse aos pais, e os pais deveriam ensinar aos seus filhos, e aos filhos de seus filhos, e aos netos de seus netos, para que eles tivessem longevidade naquela terra e fossem bem-sucedidos. E para falar a verdade, que eles se enriquecessem. Apenas Deus falou: quando vocês se enriquecerem, não vão se esquecer de que foi Deus que fez isso, porque não foi a força do braço de vocês,
não foi a inteligência de vocês, mas foi Deus. Não se esqueçam que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Então, meus queridos irmãos, a terra era boa. A terra manava leite e mel. A terra era o resultado de uma promessa que Deus fizera a Abraão, Isaque e Jacó. Porém, a longevidade deles, a saúde deles e a prosperidade deles dependeria deles aprenderem a lei do Senhor. Porque a bênção de Deus sobre eles seria diretamente proporcional à fidelidade deles em cumprir a lei que Deus dera por meio de Moisés. E é interessante que o Senhor Deus apresentou a Moisés uma didática com um efeito pedagógico muito eficaz, que deveria ser aplicada por Moisés e deveria também ser aplicada pelas famílias, para que a lei do Senhor fosse gravada nos corações deles e nos corações dos seus filhos e nos corações dos filhos de seus filhos, de seus filhos, de seus filhos, de seus filhos, conforme o texto que segue em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 6, onde diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. As palavras deveriam ser aprendidas, deveriam ser memorizadas, deveriam ser gravadas nos corações deles. E como essas palavras seriam gravadas nos corações deles? Meus amados e queridos irmãos, Deus nunca nos pede algo sem que Ele nos ensine como fazê-lo. E Deus ensinou Moisés como gravar aquelas palavras nos corações dos pais, e como os pais poderiam gravar aquelas palavras nos corações dos seus filhos, e os seus filhos nos corações dos filhos deles. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Aqui, o Senhor Deus apresenta a Moisés diferentes métodos de ensino e de consequente aprendizado, e enfatiza algo muito especial: a importância da repetição. Porque ele diz: inculcarás, falarás sentado, andando, ao deitar-se e ao levantar-se. Uma vez eu fui tomar um café na casa de um pastor em Campinas, que era até o meu copastor, antes do pastor Marcos ir para a nossa congregação. E ele tinha 3 filhos, adolescentes, e nós estávamos ali.
tomando café e dando risada. Porque o crente, quando vai na casa do outro, ele não fala mal de ninguém. Ele não fala mal da igreja. Ele não fala mal do evangelho. O crente tem tantos motivos para conversar e dar risada, que a gente fica a noite inteira conversando e dando risada e não fala mal de ninguém. É ou não é, irmãos? Esses dias eu fui na casa de uma família, juntamente com o pastor Jeremias, e nunca mais eles vão nos chamar, viu, Jeremias, para ir lá, porque nós ficamos até nem sei que hora da manhã, comendo pizza, comendo bolo, comendo pudim, queijo, canjica. Nós saímos de lá gordos e dando risada. Eles nunca mais vão nos chamar para ir lá. Então, nós fomos na casa dessa família e ficamos lá conversando. E as crianças falando. E minha mãe fala muito. Minha mãe fala uma coisa e depois repete a mesma coisa. Aí eu peguei e falei, vamos convidar duas personalidades para estar aqui conosco, para a gente entender isso daí. Um é a Bíblia e outro é o pai dos burros, o dicionário. Foram lá, trouxeram a Bíblia e o dicionário. E nós abrimos exatamente aqui, onde a Bíblia diz que os pais devem repetir, falar outra vez, repetir a mesma coisa, e falar outra vez a mesma coisa, e falar outra vez a mesma coisa, e tornar a falar a mesma coisa, e repetir aquilo que disse todo dia, e toda hora, e repetir várias vezes por dia, porque aqui diz que é para inculcar, é para colocar na mente, por meio desse método, repetição. Então, há pais que dizem, eu já falei, notadamente mães, não vou falar outra vez. Não, irmãs, é antibíblico. Tem que repetir. E repetir, pelo menos aqui, está mandando repetir 1, 2, 3, 4 vezes por dia. A mesma coisa. Falar sentado, falar andando, falar ao deitar-se e falar ao levantar-se. Não é porque esqueceu, não é porque agiu de maneira diferente, é para inculcar, é para colocar na mente, no coração. Essas coisas estarão no coração. E qual é o método? Inculcando. Como vai colocar isso no coração dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente? Vai colocar pela repetição. Vai falar quando ele se levanta, vai falar quando ele senta, vai falar quando ele anda, andando e falando, vindo para a igreja e repetindo. Não, mas eu já sei disso aí, você já me falou 3 vezes. Não, são 4 vezes por dia. Eu preciso falar para você mais uma vez. A 4ª. Deus estabeleceu esse método, e vou garantir para os irmãos que funciona. Então você que é filho, não fique bravo, agastado com seu pai, com a sua mãe, porque ele fala a mesma coisa todo dia e 4 vezes por dia.
Então, meus amados irmãos, aquele que se propõe a ensinar deve, meus amados irmãos, estar preparado para ser pai, preparado para ser mãe, preparado para ser um professor de escola dominical, um professor infantil, um professor de matemática, de ciências, de física, de biologia, de química, de português ou de qualquer outra matéria, exercitando esse método, que é um método que vem pela revelação da palavra de Deus. Agora, outro sim, aquele que se propõe a ensinar, antes de tentar ensinar os outros, deve interiorizar no seu próprio coração aquilo que pretende ensinar. Então, meus amados irmãos, para que o povo de Israel promovesse uma educação de efeito, uma educação que estivesse de acordo com a vontade de Deus, primeiro eles deveriam conformar os seus corações com a vontade de Deus, porque há uma relação direta entre aquilo que nós somos e aquilo que ensinamos. Ninguém deve se propor a ensinar aquilo que não tem, ou tentar dar aquilo que não tem. Eu creio que todos nós já compreendemos que Deus delegou a responsabilidade pelo ensino, em primeiro lugar, aos pais e também aos avós, porque é para ensinar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Tem avô e avó que pensa que ser avô e avó é só pegar a criança e brincar e depois, já brinquei, agora vou devolver para os pais. Não, meus irmãos, eu ainda não sou avô, mas eu penso, pela palavra de Deus, que é mais do que isso. A responsabilidade para ensinar as sagradas letras para Timóteo foi, em primeiro lugar, de sua mãe, mas também de sua avó. Ambas, Eunice e Lloyd, estiveram envolvidas no ensino das primeiras letras para Timóteo. Que rapaz, esse Timóteo, que obreiro jovem, esse Timóteo. Ah, tudo tem uma explicação. Sua mãe e sua avó cumpriram esses tópicos para inculcar a palavra de Deus no coração de Timóteo. Depois veio Paulo e regou. Porém, o próprio Paulo diz: eu não ensinei, foi sua mãe e sua avó. Então, meus amados irmãos, nós já compreendemos que Deus delegou essa responsabilidade de ensino à família. E você poderia me perguntar: e qual é a tarefa da igreja e a tarefa da escola? E eu vou responder: a igreja e a escola são coadjuvantes. Eles apenas
ou elas, a igreja e a escola, apenas ajudam. Porque abaixo de Deus, a tarefa mais importante na educação é exercida pelos pais. Agora, meus amados irmãos, no contexto atual, porque nós somos pessoas que estamos de olhos abertos, de ouvidos abertos, nós observamos dois fenômenos negativos, eu vou dizer na atualidade. O primeiro é a terceirização da educação dos filhos para outras instituições, como a igreja e a escola. E a segunda é a inversão da ordem de importância estabelecida por Deus na educação da criança. Todos os irmãos sabem que eu sou um cara assim muito chato quando se trata de coisas que Deus colocou dentro de uma determinada ordem. Eu, por exemplo, fiquei chateado com essa lição da nossa escola bíblica dominical atual sobre espírito, alma e corpo, que a lição veio como corpo, alma e espírito. Ninguém pode mudar uma ordem estabelecida pelo Espírito Santo. Igualmente, meus amados irmãos, eu não escrevi para a CPAD, para não ser interpretado como um pastor mais chato do que alguns acham que eu sou. Porém, meus amados irmãos, há uma ordem de importância estabelecida por Deus na educação dos filhos. E as próprias escolas verbalizam isso de uma maneira equivocada. Quando dizem que a família deve ser parceira da escola, quando na realidade não é a família que é parceira da escola, é a escola que deve ser parceira da família, porque nem a igreja e nem a escola podem substituir o papel primário, prioritário, primeiro da família. Então, meus amados irmãos, para o bom desenvolvimento dessa atribuição que Deus delegou prioritariamente para a família, a palavra de Deus nos exorta em diversos textos que nós poderíamos ficar aqui durante o final deste ano de 2025 e durante todo o ano de 2026, estudando esses textos, que a palavra de Deus orienta pais, mães, avós, como desenvolver este papel de uma maneira eficaz. Nós vamos pegar um texto a título de exemplo em Colossenses capítulo 3 e versículo 21, onde diz: pais, uma outra tradução diz: e vós, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. A palavra de Deus está dizendo que os pais
devem usar a mansidão, a paciência e a longanimidade com seus filhos, mesmo quando seus filhos estão errados, mesmo quando seus filhos necessitam de algum tipo de disciplina. Porque, meus amados irmãos, o fato do filho estar errado não justifica que o pai ou a mãe trate esse filho aos gritos ou algum outro tipo de manifestação emocional que é censurada ou proibida pela palavra de Deus. Sobre proibição de gritarias, e toda casa que tem gritaria, essa família não será uma família bem-sucedida. A Bíblia é absolutamente explícita em Efésios capítulo 43, ou melhor, capítulo 4, e versículo 31, onde diz: toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Depois da palavra vós, que eu peço que volte, por favor, tem um ponto ou tem uma vírgula? De entre vós. Acabou. Só tem uma vírgula. Diz o que depois da vírgula? Antes sede pacientes, benignos. Não. Alguns gostariam que tivesse uma vírgula, exceto quando você estiver falando com um filho desobediente. Ponto e vírgula. Aí, vírgula, você pode gritar à vontade. Não. Gritaria e blasfêmias é absolutamente proibido. Entre vós, diz, seja tirada de entre vós. Se é para ser tirada, é porque antes dessa orientação, aqueles crentes discutiam, berravam e gritavam quando tinham razão. Não, eu tenho razão, então eu vou gritar. Então Paulo falou: olha, até hoje vocês gritaram, mas agora eu estou enviando esta carta para vocês. E eles não eram qualquer pessoa, não. Era a igreja de Éfeso. Há 2 domingos atrás, nós tivemos aqui, nós estamos estudando as 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse. E nós tivemos aqui um estudo específico da carta que Jesus escreveu para a igreja de Éfeso. Eles eram gente boa. Paulo começa a introdução da sua carta com uma saudação, que se eu recebesse uma saudação dessa numa carta de Paulo, eu ia ficar lendo, eu ia decorar essa saudação para melhorar a minha autoestima. A minha autoestima. Então, meus amados irmãos, o apóstolo diz: é preciso que toda gritaria seja tirada do meio de vós. Não gritem em vossas casas, não gritem na vossa igreja, não gritem no vosso trabalho,
Não gritem uns com os outros. Agora, nesse mesmo livro aos Efésios, mais adiante no capítulo 6 e versículo 4, ele nos diz que uma parte importante na criação dos filhos é a correção ou a disciplina. Paulo está falando para os pais e para as mães: não passe pano para os erros de vossos filhos. Irmãos, o apóstolo está dizendo aqui, porque ele nos apresentou o equilíbrio emocional dos pais em não gritar com os filhos. E ele continua aqui apresentando o equilíbrio emocional como um imperativo. Ou seja, de um lado, não provocar os seus filhos novamente, sendo duros demais com eles. Mas por outro lado, ele diz: o filho deve ser criado na doutrina e na admoestação, na disciplina do Senhor. E vós, pais, sejam equilibrados. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Se entendeu errado, se interpretou errado, se ouviu errado, é pai, mas deve pedir desculpas, filho. Me desculpa, filho, me perdoe. Eu errei. Eu interpretei errado. Eu entendi errado. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Eu até coloquei aí essa última parte na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, da Bíblia, que diz: pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Nós temos vários outros textos do Antigo Testamento, como por exemplo, Provérbios capítulo 29 e versículo 17, que diz: corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. E a Bíblia diz que o filho que anda por caminhos errados, ele é motivo de vergonha. Senhoras que são mães, me desculpem, mas está escrito: é motivo de vergonha para sua mãe. É claro que os pais têm uma parcela de responsabilidade, mas a Bíblia diz, e a Bíblia não é livro machista, coisa nenhuma. A Bíblia diz que é motivo de vergonha para a mãe. Agora, meus amados irmãos, em Hebreus capítulo 12 e versículo 5 em diante, há uma analogia entre corrigir os filhos como pai e como mãe, com o próprio caráter de Deus em relação aos seus filhos. E diz: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho a quem o pai não corrige? Na continuação desse texto, diz que filhos bastardos é que não são
corrigidos pelos pais. Porém, filhos são corrigidos pelos seus pais. Eu sei, meus amados irmãos, que a disciplina, na atualidade, é uma questão complexa, porque estão presentes fatores legais ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a regras de direito penal. Mas, meus amados irmãos, os pais precisam pedir a Deus sabedoria divina e estratégias para não descumprir a palavra de Deus na educação dos seus filhos em uma sociedade que a Bíblia diz que jaz no maligno. Muitas leis, elas são inspiradas pelo espírito do anticristo, que desde os dias de João já operava por meio dos filhos da desobediência. Porém, meus amados irmãos, contra a palavra de Deus está escrito: não há lei. Em Provérbios capítulo 29, versículo 15, a Bíblia diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança, esse texto, a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Vamos deixar claro, irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia, não está legitimando a agressão, a agressividade ou a violência com filhos ou com netos. Pelo contrário, Provérbios capítulo 10, versículo 6, diz: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. Capítulo 10, versículo 11 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Os pais não podem descambar, não pode ultrapassar a linha da correção ou da disciplina para a violência, seja a violência verbal ou a violência física. Ah, mas eu nunca toquei a mão no meu filho, mas falou palavras que machucaram mais do que um ferimento. Lançou maldição sobre os filhos. Se você lançou maldição sobre o seu filho em algum momento, peça perdão, dobre os seus joelhos, faz pelo menos um mês de consagração, pedindo a Deus: Senhor, eu lancei uma maldição sobre o meu filho, eu lancei uma maldição sobre a minha filha, e eu quero remover essa maldição do mundo espiritual. Eu quero tomar essa maldição do demônio que pegou essa maldição e está trabalhando com ela. Porque as nossas palavras têm valor, irmãos. Quando nós abrimos a nossa boca, nós podemos abençoar e podemos amaldiçoar. A Bíblia diz: olha, não pode ser assim. A nossa boca tem que ser somente um manancial de águas boas, águas cristalinas. Não pode ser assim. É o que diz o apóstolo Tiago. Porém, muitas vezes, o filho é ingrato, e por ele ser ingrato, o pai ou a mãe lança uma maldição sobre o filho. Tem alguns até que dizem:
Eu tenho fé em Deus. Olha a maldição. Eu tenho fé em Deus que tal coisa vai acontecer com você. O filho que está reclamando, ou só tem isso para comer? Ingrato. Porque ele quer uma comida, ele quer comer bife todo dia. E o pai e a mãe ficam nervosos e lançam maldição contra o filho. Ou, filho, eu sou uma pessoa que não ligo muito assim para roupa. Mas tem gente que, se a roupa não tiver passada, super passada, bem passada, eu não me importo pegar uma roupa no varal sem passar e vestir. Estou falando diante de Deus. Eu não me importo. Mas tem gente que se a roupa não tiver tão bem passada, ele não veste. Só que ele nunca aprendeu a passar roupa. Tanto filho como marido. Passa outra vez essa camisa que não ficou boa. Porque você não passa. Que você não aprende a passar. Todo mundo pode passar roupa. Não tem assim, gente, que passa outra vez essa camisa. Tem que aprender a passar roupa. Aprender a pregar botão. Não custa nada. Aprender a pregar um botão. Mas eu sou homem. Tem minha mulher para pregar. Não, ela não é sua empregada para pregar botão, não. Prega você os botões de sua camisa. Amém ou não amém? E só amém, só feminino. Então, irmãos, os pais precisam ver a linha traçada, até onde pode ir a correção ou a disciplina, para não descambar para a violência. Não vamos nem falar em violência física, porque violência física, aí já não é mais com igreja. Violência física, aí já tem que ser com delegacia de polícia, né? Já é coisa de promotor, coisa de juiz. Agora, o pai tem que pedir sabedoria de Deus, sabedoria divina, para aplicar uma correção, aplicar uma disciplina que seja eficaz, mas que vai produzir efeito, porque a pena, irmãos, ela tem que produzir o efeito. Teoricamente, essas pessoas que estão presas em presídios, é para que elas sejam ajustadas e sejam devolvidas para a sociedade. Outra pessoa, uma pessoa transformada. Mas nós sabemos que só o Evangelho de Cristo é que transforma a pessoa em uma nova criatura. Vamos pensar, já que existe esse negócio de penas alternativas, já que agora é muito perigoso esse negócio de palmadas, esse negócio de vara, vamos pensar em penas alternativas. Vamos ler a palavra de Deus e vamos pedir: Espírito Santo, me dê uma ideia. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é o espírito da novidade, é o espírito da criatividade. E o Espírito Santo vai lhe dar ideias como você vai aplicar. Não vai passar o pano, não. Você vai aplicar a correção para os seus filhos, principalmente mãe. Eu vou contar para o seu pai, hein? Eu vou contar para o seu pai. Ainda usam isso ou não? Usam? Não? Não usa mais. Na minha época, quando eu era criança, falavam. Minha mãe nunca falou. Porque minha mãe, ela tinha o seu método. Meu pai tinha o método dele. Quando ele colocava a mão assim nessa parte,
E a gente não podia correr. Em casa ninguém corria, não. Esse negócio de correr. Corre, vai, corre, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Não, vem aqui. Olha, irmãos, até hoje, dia de ano novo, eu nunca vou comer na casa de ninguém. Se você for me convidar, não convida para o ano novo, tá? Porque uma vez eu saí de casa, era ano novo, e eu saí de manhã, umas 10h30, de bicicleta, com um amigo, e ele, vamos almoçar na minha casa. Ah, vamos. Olha, irmãos, quando eu cheguei lá pelas 2h30, meu pai pôs a mão aqui nessa área. E até hoje eu não lembro. Então, se vocês forem me convidar, não me convida para o ano novo. Convida para um outro dia. Porque no ano novo eu não vou conseguir superar isso. Agora, minha mãe, ela tinha o seu método eficaz, que eu não vou contar para vocês, porque pode dar, assim, alguma inspiração para alguém. E eu não quero que vocês façam isso. Mas vamos pedir ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos dar sabedoria. Amém, irmãos?